Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o pH de ácidos polipróticos. Ácidos polipróticos são justamente ácidos que possuem mais de um próton ou mais de um hidrogênio ionizável. Eles podem ser dipróticos quando apresentam 2 hidrogênios ionizáveis ou tripróticos quando apresentam 3. Em alguns casos, ele pode apresentar até mais de 3 hidrogênios ionizáveis. Tá? O que acontece? Se nós tivermos um ácido do tipo diprótico, na presença então de água, nós vamos ter duas reações de ionização. Primeira, formando uma espécie intermediária, HA, que pode então sofrer um segundo processo de ionização, liberando outro próton, formando a base A2-. Então, essas seriam as reações de ionização. Aqui nós teríamos a primeira constante ácida e aqui a segunda constante ácida para o processo. Ok? Como que a gente resolve problemas envolvendo o equilíbrio de substâncias, nesse caso de ácidos polipróticos? Primeiro a gente resolve de maneira similar, tá, aos cálculos de equilíbrio envolvendo espécies monopróticas. Nós vamos aqui fazer todos os balanços necessários, escrever as expressões de equilíbrio. E o que nós vamos ter que fazer é algumas considerações com base justamente na propriedade dessas soluções que podem vir a facilitar os cálculos. Em alguns casos, não é possível resolver os problemas de uma maneira tão simples, tá? Isso devido aos equilíbrios adicionais, porque como nós vemos aqui já se trata de 2 equilíbrios, E às vezes esses 2 equilíbrios eles deverão ser considerados no tratamento sistemático desse sistema, tá? E às vezes isso não é possível devido aos valores das constantes de ionização, tanto da primeira quanto da segunda ionização desses ácidos polipróticos. Vamos entender através de um exemplo. Aqui pede para calcular H+, HS- e S2- para uma solução de H2S de concentração analítica 0,1 mol por litro. Por ser um ácido diprótico, nós temos exatamente aqui 2 constantes de ionização. Primeira coisa, escrevemos a equação, na verdade as equações, que estão ocorrendo em solução. Então, a primeira ionização, a segunda ionização, e por fim, a ionização da água. Pois bem, escrevemos agora as expressões de equilíbrio. K1, escrever de forma simplificada. Vem da primeira expressão aqui, tem o valor de 1,1 vezes 10 a menos 7, K2, que vem da segunda expressão, dividido pela concentração de HS-, isso é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, e Kw é igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de OH-. Isso é igual a 1 vezes 10 a menos 14 também. Fazemos o balanço de carga para esse sistema. Aqui, observando, a única espécie positiva é o íon H+. E aí nós temos H+ é igual às espécies negativas, HS- mais 2 vezes a concentração de sulfeto. Lembra? No balanço de carga nós multiplicamos a quantidade de carga aqui, colocamos como um índice estequiométrico aqui na frente da concentração, mais a concentração de OH-. Esse seria o balanço de carga. Podemos fazer aqui uma primeira aproximação.
Como se trata de uma solução ácida, a gente já pode dizer que a concentração de H+ vai ser muito maior que a concentração de OH-. E com isso, a gente simplifica o balanço de carga, já que essa concentração vai tender a zero, e nós reescrevemos ela dessa seguinte forma: HS- mais 2 vezes a concentração de sulfeto. Fazemos o balanço de massa, em que a concentração analítica do H2S vai ser igual à concentração de todas as espécies que ele dá origem em solução, inclusive o próprio H2S, que permanece em partes dessa forma no equilíbrio, o HS- e o S2-. Então, nós temos H2S mais HS- mais S2-. Tudo isso é igual à concentração analítica, que no exercício fala que é 0,1 mol por litro. Se nós tentarmos resolver esse conjunto de equações, 1, 2, 3, 4, 5 equações, nós vamos chegar numa equação cúbica. Em termos do H3+. Isso aqui vai ser uma resolução muito complexa, tá? Então, a gente faz algumas observações em relação à solução. A segunda observação que a gente pode fazer é olhar as constantes de ionização. A gente observa que a constante de ionização K1 é muito maior que a constante de ionização K2. Então, ó, K1 é muito maior que a constante de ionização K2. Qual que é a implicação disso? Se nós olharmos aqui no equilíbrio, a segunda reação basicamente não acontece, que é na ordem de 10 a menos 14. Então, essa segunda ionização não vai acontecer e a gente tem majoritariamente apenas a primeira acontecendo. Se eu considerar que isso é verdade, eu praticamente não tenho a formação de S2-, né? Porque se a segunda ionização não acontece, então não tenho a formação de S2-. Então, a implicação de K1 ser muito maior que a K2 é que a segunda ionização não acontece, e aí eu posso dizer que a concentração de HS- ela é muito maior que a concentração de sulfeto. Isso é verdade, porque se ela não acontece, vai permanecer dessa forma aqui. Ok? E aí eu consigo reescrever os balanços, o balanço de carga e o balanço de massa. O balanço de carga vai ficar o seguinte: se H2S quase não se forma, então isso aqui tende a zero, e eu vou ter que a concentração de íons H+ é exatamente igual à concentração de HS-. E o balanço de massa vai eliminar esse termo aqui também, porque ele vai ser muito pequeno, e aí eu tenho que H2S mais HS- vai ser igual a 0,1 mol por litro. E aí então eu vou ter um conjunto de reações, de equações, na verdade, para resolver, né? Então, como eu fiz aquela aproximação em relação à constante, eu não preciso considerar a segunda ionização. Então, eu posso descartar essa equação. Como eu fiz a aproximação de que a solução é ácida, quase não tem OH-, eu posso descartar essa equação também na resolução, restando apenas a primeira equação referente à ionização do ácido, a primeira ionização, e os dois balanços, né, de carga e de massa que foram reescritos. Então, nós teremos aqui para resolver
HS- vezes H+, dividido por H2S, isso vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 7. Nós vimos que no balanço de carga H+ é igual à concentração de HS- e que a concentração de H2S mais a concentração de HS- é igual a 0,1. Então, esse seria o nosso sistema. Nós temos aqui 3 equações, 1, 2 e 3. E nós temos 3 incógnitas, HS-, H+, e H2S. Será que é possível fazer alguma outra aproximação? Nós podemos tentar a terceira aproximação. Se nós observarmos aqui, K1 é muito pequeno. O que isso significa? Sendo K1 muito pequena, essa reação está muito deslocada para o sentido dos reagentes e ela vai liberar pouco HS-. Eu posso saber se essa aproximação é válida? Lembra, se eu dividir a concentração para o K1, tem que ser maior ou igual a 1000. Não preciso nem fazer a conta, porque 0,1 dividido por 1 vezes 10 a menos 7, né, vai dar um número bem maior que 1000. Então, isso significa que a concentração de H2S é muito maior que a concentração de HS-. Então, ainda simplifico essa última expressão e aí eu tenho que H2S no equilíbrio é aproximadamente 0,1. Facilitou ainda mais a nossa vida, né? Temos 3 equações, 3 incógnitas, o que significa que o problema tem solução, e aí a gente tem aqui uma resolução semelhante a um ácido monoprótico. Se nós substituirmos agora, então, a equação 3 e a equação 2 diretamente na equação 1 para isolar o H+, nós vamos ter H+, vai ser vezes H+, dividido por 0,1, tem que ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 7. Isso vai dar H+, é igual a raiz quadrada de 0,1 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Lembrando que isso aqui é a concentração analítica e isso aqui é a constante de acidez. Vejam aqui é semelhança, né, com aquela expressão que a gente chegou para calcular o pH de ácidos monopróticos, que é a raiz quadrada da concentração analítica vezes a constante ácida. Ou seja, ácidos polipróticos, a depender dos valores de suas constantes, eles acabam se comportando exatamente como ácidos monopróticos, porque a segunda ionização quase não acontece. Apenas a primeira ionização é significativa. Continuando os cálculos aqui, a gente vai achar que a concentração de H+ é igual a 3,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Lembra que o exercício pede para calcular H+, HS- e H2S. Primeiro, que o H+, pelo balanço de carga, é igual a HS-. Então, a gente já sabe que o HS- é igual a 3,3 vezes 10 a menos 4. Certo? E agora a gente precisa calcular o S2-. Opa, aqui esqueci a unidade. E o H2S, como a gente viu, ele é aproximadamente 0,1 mol por litro. Precisamos avaliar se as aproximações são válidas, tá?
A primeira aproximação diz que a concentração de H+, é muito maior que a concentração de OH-. Então, nós já sabemos que a concentração de H+, é igual a 3,3 vezes 10 a menos 4. Então, nós temos a expressão H+ vezes OH- é igual a KW. Então, para eu achar OH-, basta dividir KW pela concentração de H+. Isso vai me dar uma concentração de OH- de 3,0 vezes 10 a menos 11 molar. Basta substituir aqui, tá? 1 vezes 10 a menos 14 e a concentração de H+ que nós calculamos aqui. Então, veja, isso é verdadeiro, né? Aqui é na ordem de 10 a menos 4, aqui na ordem de 10 a menos 11. Então, a aproximação é verdadeira. Então, ok. A segunda aproximação. A segunda aproximação dizia que como K1 é muito maior que Ka2, eu posso dizer que a concentração de HS- é muito maior que a concentração de S2-. A gente já calculou que HS- é igual a 3,3 vezes 10 a menos 4 molar. E o H2S, como que eu faço para calcular? Nós vamos lá na expressão de equilíbrio da segunda ionização. Ó, aqui, ó, em que eu substituo o H+, o H2S e o S2-. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que H+ vezes S2- é dividido pela concentração de HS- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Vamos simplificar os nossos cálculos? Pelo balanço de carga, não diz que H+ é igual a HS-? Então, ó, se eles são iguais, é como se fosse o mesmo número aqui e o mesmo número aqui. Então, eles se cortam. Logo, a gente tem que essa concentração de sulfeto é exatamente igual à concentração de 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, é igual a constante, né? Então, veja se essa aproximação é válida. HS- é maior que S2-? Ó, 10 a menos 4 e 10 a menos 14. É completamente maior, né? Muito maior. Então, a segunda ionização basicamente nem acontece. Tá? Terceira aproximação. A gente disse que como a constante é muito elevada, a concentração de H2S é muito maior que a concentração de HS-. Isso é verdade? Nós teríamos que calcular. Pelo balanço aqui, sem fazer a aproximação, H2S mais HS- é igual a 0,1. Então, para eu achar o H2S, é só isolar. H2S é igual a 0,1 menos HS-. Quanto que vale HS-? Ó, 3,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Veja que a ordem de grandeza é 10 a menos 4, 0,0003, ou seja, quase não vai fazer diferença nesse número, tá? H2S vai ser aproximadamente 0,1 molar, que é o que nós já tínhamos aproximado. Então, essa aproximação também é válida. Ou seja, todas as aproximações que nós fizemos foram válidas e permitiram resolver esse exercício, né, esse problema, com uma porcentagem de erro mínima. Mas nem sempre isso acontece. Quando que isso não vai acontecer? Vamos entender quando as aproximações não podem ser feitas. A primeira aproximação, né, que considera que a concentração de H+ é muito superior ao OH-, não pode ser feita em soluções muito diluídas de ácido. Porque em soluções muito diluídas, nós temos uma participação significativa da altionização da água.
Entenda que soluções diluídas, soluções com concentração na ordem de 10 a menos 6 a 10 a menos 7 molar, é até inferior a isso. A segunda consideração de que K1 é muito maior que K2 não pode ser feita se K1 e K2, dividindo, né, um pela outra, for menor que 1000, tá? A gente só pode fazer essa consideração se a divisão de uma pela outra for maior que 1000. Uma diferença de 10 a menos 3 é válido. Inferior a isso significa que ambas as reações de ionização vão acontecer de forma expressiva. Então, nós não podemos fazer aquelas aproximações sem que a gente esteja inserindo na resolução um erro significativo. A terceira consideração não será válida para ácidos, né, ou bases cuja a primeira constante de ionização for muito elevada. Porque constantes muito elevadas significa que a nossa reação está deslocada no sentido dos produtos. Então, a ionização, o grau de ionização dessa substância é bem significativa. E também não serve, né, para soluções cuja concentração é muito diluída, porque em concentrações diluídas o grau de ionização das substâncias, no caso de ácidos, né, e bases, no caso dos ácidos polipróticos, principalmente aqui, aumenta significativamente, né? Então isso não é possível fazer. E por fim, por que a gente observa que K1 normalmente é muito maior que Ka2? Tá? Quando a gente tem um ácido diprótico, por exemplo, e ele então participa dessas reações, observem que aqui ele já perdeu o primeiro próton, corresponde ao Ka1, e ele forma então uma espécie negativa, né, com uma carga líquida negativa. Essa carga líquida negativa já tem a tendência de atrair o próton que foi liberado. Como já tem essa tendência e ela já é negativa, vocês acham que vai ser fácil tirar mais uma carga positiva de uma espécie que já tem uma carga líquida negativa? Provavelmente não. É por isso então que a segunda constante de ionização é muito menor do que a primeira constante. É por um fator eletrostático de interação iônica, né? Essa atração dentro da própria estrutura de não deixar com que essa espécie H+, que teoricamente poderia se ionizar, ela vai ficar fortemente atraída por essa espécie que já é negativa. Bom, essa foi a aula de ácidos polipróticos. Até mais!